Bora falar de esporte aqui no FN1. O Tílio já está aqui comigo para a gente falar do Grêmio Prudente, que começa a semana classificado para as quartas de final da Copa Paulista. O Carcará que já se reapresenta agora à tarde, sem conhecer o adversário nessa próxima fase. O fato é que não adianta ficar escolhendo muito, não. Tem que ir para cima e fazer bonito, como fez nessa fase agora da Copa Paulista, né, Tílio? Boa tarde. Boa tarde, Murilo. A quem nos acompanha, bora com o nosso Fronteira Esporte trazer as notícias para o pessoal do Oeste Paulista. Exatamente, o Grêmio volta a treinar hoje à tarde no Caetano Peretti, começa a sua preparação sem saber, inclusive, quando vai ser a próxima partida. É preciso esperar a definição do próximo adversário para aí o Grêmio Prudente entender se ele vai jogar no sábado, no domingo ou talvez até em um outro dia, uma segunda-feira, enfim. Pela tabela base que a Federação Paulista solta antes do campeonato começar, os dois próximos fins de semana estão separados para as quartas de final. Mas vai ser necessário aí esperar terminar as oitavas de final. As oitavas terminam amanhã com Comercial e Inter de Limeira se enfrentando. A Inter de Limeira venceu o primeiro jogo por 1-0, tem uma vantagem de empate. O Comercial vai jogar em casa. Sabendo este último classificado, aí os 8 classificados vão ser colocados em um ranking pela colocação geral, campanha geral, e aí o Grêmio Prudente vai então conhecer o seu adversário. O que já sabe é que vai jogar a primeira partida fora de casa, porque tem uma boa campanha, depois decide então no Prudentão. O jogo no Prudentão vai ficar então para daqui 2 fins de semana, né? Sem ser esse agora, o próximo. E a gente tem o Grêmio Prudente nessa situação. Começa a treinar sem saber quando vai jogar, mas o mais importante é que está classificado. E a classificação veio bonita no sábado, com o time jogando bem e com um jogo com vários elementos, né, Murilo? Olha... Jogo maluco, gente. É só quem esteve lá no Prudentão é que teve uma dimensão total do que aconteceu por lá, seja gol relâmpago, seja ambulância em campo... Um tempo de quase 100 minutos, Tílio. Eu não me lembro de acompanhar isso aqui no Prudentão. Não, impressionante. A sua reportagem, tanto que ela ficou grande para contar todos esses elementos, mas acho que não ficou com 50 minutos, que foi o tempo de paralisação, não, né? Um pouco menos que isso. Vamos acompanhar, então, a reportagem? Bora ver essa classificação do Grêmio. Foi tão rápido que não tinha jeito de começar essa reportagem de outra forma. O Grêmio praticamente começou o jogo com 1-0 no placar. O gol de Jonathan Carlos saiu aos 18 segundos. E até ele achou difícil entender o que estava acontecendo. O Prudente, primeira pontada pela direita, cruzamento de cabeça! Muito rápido. Sabia nem como comemorar. Não esperava aqui. Mas muito feliz. E não foi por acaso. O Grêmio queria abrir a vantagem logo para desmontar a estratégia do São Caetano, que vinha com uma proposta defensiva para o Prudentão. A ideia era a gente fazer um gol até antes dos 15, que até eu tinha falado com o grupo, para que até os 15 minutos a gente já tivesse aí 6, 7 finalizações, porque sabia da proposta do adversário que ia vir em bloco baixo e jogar pela transição em bola parada. E o gol no início do jogo acho que facilitou um pouco. Com a vantagem no placar, o São Caetano precisava sair para o jogo e quase conseguiu um empate. Mas o lateral direito Gedeilson estava lá, em cima da linha para salvar. E com o adversário se expondo mais, o Grêmio tinha espaço para atacar e poderia ter ampliado o placar ainda no primeiro tempo. Em um dos lances mais perigosos, era o próprio Gedeilson que estava pronto para marcar quando Leandro Gonçalves conseguiu tirar. E o juiz depois assinalou impedimento. Nesse contra-ataque faltou acertar o passe. E a defesa do Azulão também teve que se virar. Primeiro com Caio Monteiro saindo do gol. E depois foi a vez de Leandro Gonçalves salvar mais uma vez o time do ABC. Gedeilson voltou a aparecer bem. Deixou o jogador do São Caetano no chão e cruzou. Só que ninguém conseguiu cabecear. Se o primeiro tempo começou eletrizante, o segundo também. Logo no primeiro lance, Rafael Baiano cruzou para Roberto Taylor. João Paulo se esticou todo para salvar.
E aos 2 minutos, Matheus Miller aproveitou a bola rebatida na área para marcar. Mas no lance, o goleiro Caio Monteiro se machucou gravemente. Ele ficou desacordado, com um corte na cabeça, sangrando bastante. Aparentemente resultado de um choque contra o jogador do Grêmio e depois de um possível pisão involuntário de um jogador do próprio São Caetano. A ambulância entrou em campo, o goleiro foi atendido e até a comissão médica do Grêmio ajudou. Depois ele saiu de ambulância e foi levado para fazer exames, mas a informação é de que ele estava bem. O trauma foi grande, mas ele está tranquilo, está fora de perigo. O problema é que sem a ambulância, que precisa ser do tipo UTI móvel, a partida não podia recomeçar. Os jogadores permaneceram em campo, tentando manter o corpo e a mente prontos para continuar o jogo. Nós estávamos ali empenhando um bom jogo, um bom futebol, e aquela parada ali deixou todo mundo frio, né? Não só nós, o adversário também, mas eu falando de mim, eu estava mole ali, me senti, será que eu vou conseguir voltar para o jogo o mais rápido possível? Mas assim, atrapalha, né? Nós que é jogador ali, volta frio, querendo ou não, não é a mesma concentração. Então assim, tomara que não se repita, né? Foram cerca de 45 minutos de paralisação, quase um tempo inteiro do jogo. Desde o atendimento ao goleiro, a saída da ambulância e o retorno dela. Quando a arbitragem chamou os capitães dos times para comunicar que a partida seria retomada, comunicou também que o gol de Matheus Miller tinha sido anulado. Para mim, vendo os lances, eu já vi na hora e vi agora no final do jogo, acho que para mim foi um lance casual, uma disputa onde o goleiro errou a bola, né, que a bola foi cruzada no chão, e aí bate no nosso jogador, né, que ele que vai em direção ao nosso jogador, e depois o zagueiro do adversário que acaba pisando nele, né, e a bola sobra e a gente faz o gol. Então, para mim, acho que é um gol normal, mas acho que naquele momento a arbitragem viu, né, pelo jeito que a cena foi muito forte, do atleta que desmaiou, sangrando, e aí ele decidiu, né, anular o gol, né? Com a bola rolando, o Grêmio voltou melhor e buscou o ataque. Andrei, que substituiu o Caio Monteiro, teve que trabalhar para evitar o gol de Igor Pimenta. E quase teve gol olímpico. A cobrança de Matheus Miller bateu na trave e por pouco a bola não entrou. O Carcará ainda teve um ótimo contra-ataque, mas de novo tomou a decisão errada. Foi então que aos 82 minutos do segundo tempo, o atacante Everton Canella abriu caminho para o segundo do Grêmio. Everton Canella invade a área, faz o passo a pintar o gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Grêmio Prudente! E com 98 minutos na segunda etapa, o juiz apitou o fim da partida. O Grêmio passou para as quartas de final da Copa Paulista e eliminou o São Caetano. Festa da torcida que gostou do que viu em campo. O Grêmio jogou muito bem. Já era para ter matado o jogo do primeiro tempo. Mas é assim mesmo, é com sofrimento. Nós chegamos lá. Jogou muito bem hoje o Grêmio. Parabéns. Hoje foi o melhor jogo do Grêmio Prudente nessa toda fase. E agora vamos para cima. É o melhor time que nós temos agora. Vamos, Grêmio! Foi boa, a vitória é boa. Eles se empenharam mesmo aí hoje, jogaram bem. Apesar do intervalinho que teve aí, né? Mas jogaram bem, o Grêmio jogou bem. Parabenizar a nossa torcida, né? Que na chegada hoje fez uma grande festa bonita. E acho que isso nos motiva mais ainda, né? Vindo de fora do nosso torcedor. Muito feliz por passar de fase. A gente sabe que cada jogo do mata-mata não tem erro, não tem história. Mas assim, é muito importante passar, né? Porque a gente vai para esse próximo jogo com muita confiança. É isso aí, o Grêmio confiante para dar sequência a essa Copa Paulista. E olha, a gente lembra que quem chegar à final é que vai conseguir uma vaga em torneio nacional. Então o Grêmio tem que passar por essas quartas de final agora, depois passar pela semifinal e aí chegou na final, garantiu pelo menos uma vaga em um torneio nacional. Então digamos que o Grêmio está a 4 jogos desse objetivo. Claro que o objetivo maior é ser campeão, porque aí você escolhe se você vai para a Série D do Brasileiro ou para a Copa do Brasil. Ô Murilo, o torcedor que foi ao estádio chegou atrasado nos compromissos de sábado à noite, hein, diante de toda aquela espera aí para a bola voltar a rolar, hein? Verdade, né? Porque a gente teve, eu até falei ali, né, na reportagem, quase um tempo
de paralisação. Então, foi como se a gente tivesse tido 3 tempos durante o jogo. Verdade. O primeiro com bola rolando, o segundo de paralisação e o terceiro ali com a bola rolando de novo, mas o Grêmio muito superior, né, Tílio? Acho que pouco exigiu ali do goleiro João Paulo, acho que uma grande defesa dele e só. Derek muito bem, anulou o Caiobi, que era o principal jogador do São Caetano. Acho que todo o elenco muito forte, mesmo com algumas mudanças que o Rogério Correia fez, o time se manteve e acho que até melhor, para mim, a melhor partida do Grêmio nessa competição, viu, Tílio? Sim, jogou muita bola. Eu estava destacando aqui enquanto a reportagem estava passando, falando com o Murilo, o Grêmio muito bem nas laterais também. Foi a primeira vez que a gente viu o Gedeilson como titular ali e o Matheus Miller que voltou de lesão. Então, os dois participaram bastante da partida. E como joga bola o Jonathan, né, cara? Joga muito. Como né? joga Ele, a bola. Douglas ali são uma dupla que se conhecem, porque tem essa história já no Grêmio Prudente, mas como conversam os dois em campo nesse futebol bonito que o Grêmio apresentou, vieram num momento importante, foram bem recebidos, o Jonathan deixou até claro isso ali, foi muito bem recebido, o pessoal já abraçou, então é motivador e também animador para a torcida, né? Porque a gente vê um futuro bacana. Sim, com certeza. O Jonathan se tornou o artilheiro do Grêmio Prudente na temporada. Essa artilharia estava com o Douglas Santos, 4 gols. Agora o Jonathan tem 5. Então tem essa disputa sadia aí para ver quem vai ser o goleador, o principal goleador do Grêmio Prudente em 2025. Então, o Grêmio classificado e, além do Grêmio classificado, também já estão garantidos nas quartas de final. Primavera, Francana, 15 de Piracicaba, São José, União São João e Oeste. Falta um time ser conhecido, um classificado, então, que vem desse confronto de amanhã entre Comercial e Inter de Limeira. E só um detalhe para você, torcedor do Grêmio Prudente. Daquele grupo 1 da primeira fase, o grupo do Carcará, somente o Carcará se manteve vivo na competição. Noroeste foi eliminado, o Araçatuba eliminado e também o Monte Azul eliminado pela Francana ontem. Então o Grêmio Prudente segue vivo em busca desse objetivo de chegar num torneio nacional. Por enquanto parece que vem Francana, é isso, né, Tílio? Dependendo ali ainda desse último resultado, mas uma grande chance de ser a Francana, né? Tem essa chance aí. A Francana que tem jogado quando em casa aos domingos de manhã. Então pode ser que seja de fato esse próximo adversário, essa próxima data, no domingo de manhã, o Grêmio Prudente jogando em Franca. É uma possibilidade, a gente amanhã vai acompanhar essa definição do último classificado e na quarta-feira tem essa tabela definida. Falando agora da base do Grêmio Prudente, que teve jogo contra o Palmeiras no fim de semana. E que resultado histórico, hein, Tílio? Cara, histórico. Tanto que eu vou trazer alguns dados para vocês aqui, enquanto a gente vê o gol do Grêmio Prudente no Campeonato Paulista Sub-17, segunda rodada da terceira fase, vitória de 1-0 lá em Guarulhos, nessa jogada em que o Maricá vai dar a assistência para o zagueiro Marquese fazer o gol. O Palmeiras chegou para essa partida, galera, com 16 vitórias e 1 empate no Paulista Sub-17. Estava invicto até conhecer o Grêmio Prudente. O Grêmio foi lá na casa da base do Palmeiras e saiu vitorioso. O Carcará venceu com esse gol. O Grêmio também faz uma excelente campanha na competição. São 15 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas. Neste grupo da terceira fase, agora, o Carcará chegou a 6 pontos. Deixou o Palmeiras com 3. Os 2 primeiros vão se classificar nesse grupo de 4 equipes. E o próximo jogo vai ser no domingo contra o Itaquaquecetuba, lá em Embu das Artes. O Grêmio Prudente deu um passo gigantesco nessa terceira fase para conseguir a sua classificação. Que resultado expressivo. E o lance do Maricá. Você fez o gol no profissional. Ele é diferente. Segue se destacando. Ele é diferente. Ele tem toda uma ousadia em campo que é bonito de ver, né? Sim. Que o Maricá possa manter isso aí e tenha mais chances no profissional, a gente quer ver, né, Tílio? Com certeza, com certeza. E só também, para ser justo e mostrar um outro lado, o Sub-15 foi goleado pelo Palmeiras por 12-0. Que goleada. Exatamente esse placar. A base palmeirense é muito forte, né? O ponto fora da curva, digamos assim, foi o que o Sub-17 fez nesse fim de semana de chegar lá e vencer. O Sub-15, então, fica numa situação um pouco mais complicada nessa terceira fase, mas tem mais 4 partidas pela frente para tentar uma reviravolta.
E o Dracena, hein, Tílio? Como é que foi? Goleado também, Murilo. 6-0 pelo Vélez Camaquã, lá no Rio Grande do Sul, no fim de semana. O Dracena jogou pela 19ª rodada da Liga Nacional e saiu goleado, segue na vice-lanterna com apenas 6 pontos, sem conseguir nenhum pontinho nessa LNF como visitante. São 15 derrotas neste momento em 19 jogos. Muita coisa, né, gente? Amanhã o time vira a chavinha porque tem a Liga Paulista pela frente, às 8 da noite, enfrenta o time de Marília, fora de casa. Na Liga Paulista o Dracena começou bem, com vitória sobre Botucatu. Amanhã tem o seu segundo jogo na competição. Pela Liga Nacional, volta a jogar na terça-feira da semana que vem, dia 9 de setembro, contra o Corinthians no Alaor Ferrari. Olha só, você, torcedor dracenense, já fica aí marcado este dia do confronto para que você dê o apoio ao Dracena, mas a gente sabe que tem muito corintiano nos assistindo também, que acompanha inclusive o futsal corintiano. Fica esse convite para você estar presente no dia 9 de setembro no Alaor Ferrari acompanhando o Timão. E o destaque agora fica para um grupo de estudantes que tem mostrado que o cheerleading, chamados líderes de torcida, essa modalidade, esse esporte, vai muito além da questão de só estar ali acompanhando os jogos, fazendo parte da torcida. Não, é uma senhora modalidade esportiva, tem que ter muito talento, inclusive, né, Tílio? Que exige preparo físico, treinamento, né, Murilo? Boa tarde para quem está chegando agora com a gente. Uma modalidade bem conhecida nos Estados Unidos, por exemplo, a gente acompanha bastante por lá, mas que também tem aqui os representantes do Oeste Paulista, os apaixonados por essa modalidade. A gente foi conhecer eles, que até inclusive já representaram o Brasil em campeonato mundial. Tem muita tradição, tá tudo na reportagem, vocês conferem agora. Para esses estudantes, torcer vai além da paixão por um time. É um esporte que exige disciplina, força e coragem para encarar a altura ou paixão pela adrenalina de quem se torna uma espécie de alicerce. O Pegasus Cheerleading, antigo Furiosas, representa a Unesp de Presidente Prudente nas competições de torcida. E foi nesse universo que o Cauê, hoje treinador, começou a história que o levou até uma convocação para defender o Brasil em um Mundial de Líderes de Torcida. Eu entrei na Unesp em 2013, né? Eu fiz educação física aqui e em 2014 eu entrei no time, no Pegasus, e aí desde então eu nunca mais saí, até depois que eu me formei da faculdade eu continuei em fazer parte do time. O time já acumula quase 20 pódios em diferentes competições universitárias e abertas. Mas por trás das medalhas existe repetição, muita repetição, até que cada movimento fique perfeito. Os treinos normalmente acontecem 2 vezes na semana, depois das aulas noturnas. Aqui, eles deixam de ser alunos para serem verdadeiros atletas. A gente treina 2 vezes por semana e em épocas de competições a gente costuma treinar 3 vezes. E é sempre esse mesmo horário, 10h30 da noite, acabando um pouco antes da meia-noite. E longe pode até parecer fácil, mas quem está na base ou lá em cima sabe que o cheer cobra preparo e muita técnica. Habilidades que são adquiridas com o treino dentro de quadra, mas também fora dela. Muita força, muito alongamento. Fora daqui a gente tem que se dedicar, a gente tem que fazer academia, tem que treinar alongamento. Então dedica muito tempo, muitas das nossas noites, principalmente quando a gente está perto de competição, a gente treina todos os dias, faça sol, faça chuva e são horas e horas. E sonho é uma palavra que conecta esse esporte a muita gente. E assim como a Carol, eu mesma assisti muitos filmes com esse tema quando criança e vivia esse desejo no imaginário. Mas com o aval deles e com toda a segurança necessária, não é que consegui realizar por alguns instantes? Como num passe de mágica, quer dizer, de confiança, lá estava eu. E posso dizer, a sensação é tão emocionante quanto parece na tela. Vocês viram que até uma pessoa leiga como eu conseguiu ser levantada e realizar um sonho de infância. Mas esse mérito é todo deles, que preparam muito para conseguir ter confiança também
uns nos outros. E outra coisa, treino é o que não falta por aqui. Eles já estão se preparando para o próximo campeonato, que acontece em novembro. Esse ano nós temos uma competição chegando em novembro e nós estamos prontos para mostrar a força do cavalo alado. Nessa competição, nesse desafio de tiro, a gente vai tanto com o nível 2 quanto com o nível 3. Então a gente ralou muito para que esse ano a gente pudesse levar dois times nessa competição. Aqui, o papel de levantar a torcida ganha um novo conceito. Cada um vibra mesmo é pela superação e desempenho uns dos outros. Os prêmios são consequências dessa união. É muito mais do que um time, assim. Quando a gente tá triste, a gente vem pra cá, a gente dá risada. É uma válvula de escape, porque às vezes a faculdade, ela pesa muito na nossa mente, é muita correria, e a gente vem aqui, se distrai, conversa, foca só no time. Então é um alívio, assim, e uma família. Dedico muito tempo da minha vida para esse time, porque realmente eu gosto do que eu faço. Pega, 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 azul! Legal, quanta união, quanta dedicação. E Bruna Bonfim, líder de torcida? Gente, arrebentou ali, Tílio. Legal, né? Você viu? E ela falou, porque realmente é confiança, né? Porque Sim. quando tá lá no alto, deve ser meio diferente ali, questão de estabilidade, enfim. Mas é o que ela falou, confiança e treinamento. E o pessoal fazendo ali quantos... Não sei se fala manobra, se é acrobacia, né? Enfim, mas é bonito demais ver essa dedicação e como o esporte tem isso, né? Ela falou ali de válvula de escape, de ser uma questão de saúde mental. Até o esporte é tão gostoso por causa disso, né? Com certeza, eles treinando depois dos estudos, então às vezes você está ali já com a cabeça cansada, né, de tanto estudar, de tanto ler, e ter essa prática esportiva logo na sequência, isso de fato vem como um auxiliador, uma ajuda para poder dar um respiro e seguir a vida. Bom demais. Bora falar agora dos grandes. Tivemos o São Paulo jogando contra o Cruzeiro e um golzinho ali que ficou naquela, né? O São Paulo jogou bem, achei até que ia ganhar o jogo, Tílio. Pois é, o Rafael vinha fazendo uma boa partida, o goleiro do São Paulo. O São Paulo também tendo ali as suas oportunidades nesse jogo no Mineirão. Mas aí é o tal do futebol, né? Que o Matheus Pereira cobra uma falta, desvia na barreira e aí o Rafael não consegue fazer muita coisa. Vitória por 1-0 do Cruzeiro. Pela 22ª rodada do Brasileirão, São Paulo, então, voltando a perder depois de um tempo considerável no Campeonato Brasileiro e está na 7ª posição, nesse momento, o tricolor paulista. Essa bola para o goleiro é complicada, não tem né? O que fazer, já né? foi para um lado, não dá para voltar. Não tem Olha o que só, fazer, não. nessa imagem fica ainda mais Quase claro. consegue ainda, né? Ainda quase consegue. Ele demonstrou muita elasticidade e várias defesas difíceis nessa partida. O clássico, tivemos derby ontem, 1-1, e todo mundo reclamando, Tílio, de arbitragem. Que isso? Para variar, Murilo, a galera não estava satisfeita com a arbitragem, então. Mais um clássico, né, de polêmicas, de reclamações. Palmeiras abre o placar de pênalti com o Vitor Roque, cobrando bem. Não é fácil bater pênalti no Hugo Souza, né? Ele mandou lá no alto. E depois, olha lá, o desvio mais uma vez aparecendo na trajetória da bola, gol contra, bola bate ali no Piquerez e ficou dessa forma. Na casa corintiana, 1-1 nesse derby, o Corinthians consegue sair dessa temporada sem perder para o seu maior rival, né? Foi o último jogo entre eles em 2025, se enfrentaram recentemente na Copa do Brasil, o Corinthians se classificou. O Palmeiras nesse momento na 3ª posição, o Cruzeiro que é o vice-líder, e o Corinthians está na 12ª posição. E teve também um empate do Santos, né? 0-0, Santos e Fluminense se enfrentaram na casa do Santos. Então, o Peixe, com esse empate, está na 16ª posição. Está fora da zona de rebaixamento, mas a situação continua bem delicada do Santos. E eu trago para vocês também a informação, para a gente encerrar o nosso Fronteira Esporte de hoje, que o Brasil vai jogar nesse meio de semana, a seleção brasileira contra o Chile. Quinta-feira tem eliminatórias da Copa. Então, os grandes a gente falou até aqui, agora abre espaço, então, para a seleção brasileira nesse meio de semana. Tílio, obrigado por hoje. Valeu, gente. Uma boa semana a todos, um ótimo mês de setembro.